Fluminense anuncia acerto com jovem lateral. Também vamos falar sobre comentarista da televisão aberta da grande mídia que fez duras críticas ao Fluminense e ao trabalho do Fernando Diniz. E claro, falaremos muito da partida de logo mais. Hoje à noite tem Fluminense e Atlético Goianiense pelo Brasileirão lá no Maracanã. Partida importantíssima para o Fluminense voltar a vencer, afastar-se um pouco ali da degola. A situação não tá muito bacana pro Fluminense no Brasileirão, não. A gente precisa reagir assim que possível. Então, desde já, eu convido você a deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz para você, tricolor. Vamos começar esse vídeo aqui falando desse acerto que o Fluminense anunciou de maneira oficial em seu site, tá? O Fluminense confirma que o lateral direito Miguel Sampaio assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O vínculo do jovem lateral vai até o final de 2026 e repito, o primeiro contrato profissional dele com o tricolor. O lateral direito de 19 anos está na equipe sub-20 do Fluminense, chegou aqui em meados de 2023, no ano passado, e tem passagens também pela categoria de base do Grêmio e do Corinthians. Nessa temporada, ele conseguiu ganhar a posição de titular nessa equipe sub-20 do treinador Rômulo Rodrigues. A gente falou bastante sobre ela no vídeo ontem aqui, né? O Lucumi e o Arthur desceram para o sub-20, tem sido os grandes destaques do Flusão no Campeonato Carioca da categoria. O Fluminense vencendo os primeiros jogos, Lucumi e Arthur fazendo gols e assistências. Primeiro jogo, o Fluminense vence por 2-1. Sampaio Correia, segundo, vence por 3-0 o Nova Iguaçu. E o Miguel Sampaio ganhou a vaga de titular nessa equipe, nessa temporada, e agora assina o seu primeiro contrato profissional com o tricolor até o final de 2026. Acho muito importante isso no Fluminense, fazer essa valorização dos moleques de Xerém, para a gente não ter problemas como a gente teve nos últimos anos, de jogadores acabando saindo de graça, saindo abaixo do valor que poderiam, porque o contrato estava no final. Então há essa valorização, mas claro, precisa também que o Fluminense dê espaço para a molecada subir para a equipe profissional. Não estou dizendo que é o caso do Miguel Sampaio, mas outros jogadores um pouco mais prontos precisam ganhar um pouco mais de minutagem e rodagem na primeira equipe do Fluminense, ou serem emprestados para jogar profissionalmente, talvez uma Série B, uma Série C. O Fluminense já faz um pouco isso, né? Emprestou o Edinho recentemente lá para o São José para disputar a Série C. Então dá um pouco mais de rodagem para essa molecada, para que eles possam dar frutos no profissional do Fluminense muito em breve. Mas tá aí o Fluminense então anunciando que assinou o primeiro contrato profissional com o lateral direito Miguel Sampaio. Tem uma declaração aqui forte de um comentarista da grande mídia e ex-jogador de futebol. Foi um baita jogador de futebol, por sinal. Falando aqui do Fluminense, do Fernando Diniz, fazendo duras críticas. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas eu vou antes, rapidamente, claro, né? Lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, onde você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão. Então você vai fazer o seguinte, você vai correr no comentário fixado desse vídeo, você vai clicar no link que a Central postou lá, e aí vai abrir o canal da Central no seu WhatsApp. Lá você vai procurar o botão seguir, geralmente no canto superior direito da sua tela, você vai clicar lá para seguir, e com isso você vai estar fazendo parte do seu canal da Central Fluminense no WhatsApp, sabendo de tudo que acontece com o Flusão. Combinado? Vou esperar você por lá então e vamos falar sobre essa declaração do ex-jogador e atual comentarista e ex-credor do Belo também, Denilson Show, né? O Denilson é comentarista da TV Bandeirantes e falou sobre o momento do Fluminense, o momento do treinador Fernando Diniz. Estou aqui com as aspas dele que eu leio para vocês agora. Diniz falou que o Fluminense não está conseguindo jogar da forma que jogava na temporada passada. Vai ter dificuldade, vai ter trabalho para resgatar a confiança, por mais que esses jogadores do Fluminense sejam experientes. Tecnicamente, neste momento, eles não estão jogando bem. Essa foi a análise, portanto, do Denilson Show, né? E não está equivocado. Ele comenta ali em cima daquela declaração do Fernando Diniz na última coletiva, de que o Fluminense não está conseguindo jogar da maneira que jogava na temporada passada. O que, gente, é algo muito natural, né? Com o tempo passando, os adversários vão olhar você, vão te estudar. No futebol é isso, né? O Fluminense estuda os adversários com certeza, mas os adversários também estudam o Fluminense. E vão aprender a neutralizar a maneira que a gente joga. A gente já viu isso, cara, no ano passado,
na Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Sampaoli conseguiu dar ali um nó tático, a gente pode falar assim, no Fernando Diniz, e ferrou o Fluminense. Ele botou o time para marcar lá em cima, e a grande chave da parada era que o Fluminense, o time adversário, quando ia marcar lá em cima a saída de bola do Fluminense, mas o Fluminense conseguia trocar passes e quebrar a primeira linha, os primeiros atacantes ali que faziam a pressão meio que abandonavam a jogada e não voltavam para pressionar. O Flamengo nessa Copa do Brasil fez isso muito bem. Eles pressionaram lá, e depois que o Fluminense passava da primeira linha, os atacantes voltavam para pressionar de novo. Então não tinha aquele momento de trocou 2, 3 passes, quebrou a linha e respirou e pensou e clareou a jogada. Não tinha mais isso. Era o tempo todo jogando na pressão. O Fluminense sofreu muito. Claro que tem a possibilidade, né? Se você pensar nesse jogo em específico que eu tô falando, as linhas defensivas do Flamengo estavam muito altas. O Fluminense poderia tentar jogar com essa bola longa nas costas da defesa adversária. Mas a gente não tem jogadores com a característica de atacar esse espaço. A gente tem até jogadores rápidos, como o Arias, o próprio Marquinhos, né? Que na época não tava, mas enfim, Arias, Marquinhos, Douglas Costa. Eles não são jogadores com essa característica de receber o lançamento atacando o espaço. Então acaba que o Fluminense sofre quando o adversário faz isso. Então, assim, é um dos cenários que eu tô trazendo, né? Mas que os adversários vão entendendo a maneira que o Fluminense joga e vai neutralizando. Claro que o Fluminense pode potencializar a sua qualidade de jogo, às vezes o adversário vai faltar qualidade, vamos traduzir assim, para ele conseguir impedir o Fluminense, mas o Fluminense também tem que ter alternativas. O Fernando Diniz me parece claro que ele vem buscando essas alternativas, só que ele não tá conseguindo acertar nelas ainda. Ele tenta, mas ele não consegue. Para mim isso é nítido. O Fluminense às vezes até tenta jogar na bola longa, mas faltam jogadores com essa característica. Lançar a bola longa pro Germancano, por exemplo, que não é um atacante alto e forte para fazer um pivô, para segurar uma bola lá na frente, fica complicado. Você querer lançar uma bola em velocidade pro Keno, por exemplo, não é a dele. O Keno é de partir em velocidade com a bola no pé, mas não de receber o lançamento. É um pouco ali da característica também do jogador. O Fluminense precisa se adaptar melhor com essas peças. Eu concordo plenamente, tá, com a declaração do Denilson Show. O Fluminense tá mal demais. Espero que a partida de hoje à noite contra o Atlético Goianiense no Maracanã seja um passo de virada, até porque o Atlético Goianiense é uma equipe que também está na parte de baixo da tabela. Seria excelente para o Fluminense, além dos 3 pontos, claro, segurar eles mais ali na degola para nos deixar numa situação bem mais confortável. Já que eu acabei de citar a partida de hoje à noite entre Fluminense e Atlético Goianiense, vamos falar bastante dela aqui. Temos muitas informações sobre esse jogo para trazer para você, tricolor, nesse vídeo. Só vou antes, rapidamente, aproveitar para dar aquela moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está aí ligado na Central a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo, né? A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense alcança nesse mundo gigantesco. E aí, galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Adão, de Damianópolis, em Goiás, para o Osvaldo, de Volta Redonda, para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, Epáfras, de Parintins, no Amazonas, e para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás. Um abração para a galera ligadinha aí na Central Fluminense, em todo o Brasil, em todo o mundo, e um convite para você também aí ligado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho desta partida, porque a gente tem alguns detalhes importantes para trazer, né? Como eu disse para vocês, ambas as equipes estão na parte de baixo da tabela, né? Vão se enfrentar no Maracanã nesse sábado às 9 da noite, e ambas as equipes estão na parte de baixo da tabela, né? No presente momento, o Fluminense é o 16º colocado e o Atlético Goianiense é o 18º. Só que a diferença de pontos é baixa, né? Ambos têm 8 jogos, tá? Ninguém tá com jogo atrasado nessa dupla. Na verdade, o jogo atrasado é um só, né? Mas foi o jogo que todo mundo atrasou. Então, tudo bem, né? Ninguém, enfim. O Atlético Goianiense tem 5 pontos, o Fluminense tem 6. Então, se o Fluminense perder esse jogo, o Atlético Goianiense passa a gente necessariamente cai pra zona de rebaixamento. Acho que isso ilustra muito bem a importância dessa partida de hoje. E para isso, tá? Para essa partida, a gente tem uma novidade, né, que é o árbitro do jogo. A partida vai ser comandada pelo Gustavo Hervino Bauerman, lá de Santa Catarina, e vai ser a primeira partida do Fluminense na história comandada por esse árbitro, né? Nunca apitou um jogo do Fluminense, agora vai apitar pela primeira vez. E aí, trazendo informações do nosso adversário, do Atlético Goianiense, a gente tem aqui a provável escalação deles e os desfalques, né? A gente trouxe em vídeos ao longo dessa semana que o Guilherme Romão, lateral esquerdo, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Corinthians e, portanto, não vai poder atuar nessa partida de hoje. Além dele,
3 jogadores, por motivos contratuais, não poderão jogar, né? Para quem não lembra, o Atlético Goianiense tem em seu elenco 3 jogadores que pertencem ao Fluminense. O goleiro Pedro Rangel não vem sendo titular por lá, não pode jogar por força contratual, além de Danielzinho e Johnny Gonzalez, né? A dupla que chegou no meio do ano passado no Fluminense, de maneira muito contestada, por sinal, foi emprestada ao Atlético Goianiense nessa temporada e ambos não podem jogar por esse motivo, tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui a escalação, né? A provável escalação do Atlético Goianiense, que tem o Ronaldo no gol, o Maguinho na direita, Adriano Martins e Pedro Henrique ou Alex Vinícius, e Alejo Cruz lá na lateral esquerda no lugar do Guilherme Romão. No meio campo, Lucas Cal, Gabriel Baralhas, Raudinei e Shailon, lá na frente Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Esse é o provável time do técnico Jair Ventura. Você percebeu que eu falei, né, de uma dúvida ali. Na zaga existe essa dúvida entre Pedro Henrique e Alex Vinícius, isso porque o Alex Vinícius saiu na última partida contra o Corinthians lesionado por conta de uma entrada dura do Yuri Alberto e ainda não está 100% recuperado, portanto é dúvida para esse jogo. Probabilidade maior, né, vamos colocar assim, é que o Pedro Henrique jogue e o Alex Vinícius acabe não indo para essa partida, mas existe sim a chance e a possibilidade dele atuar, beleza? Falando de Fluminense agora, a gente sabe que o Martinelli está suspenso, né? Tomou o 3º cartão amarelo contra o Botafogo do Rio de Janeiro na nossa última derrota e não pode jogar essa partida. Além dele, o John Arias está com a seleção colombiana, vai jogar a Copa América logo logo, então também não está disponível. E a gente tem 2 lesionados, que é o André, já está retornando a sua melhor forma para poder jogar, a gente falou sobre isso ontem aqui, já voltou a treinar com bola com o elenco, e o Lelê, esse sim tem uma recuperação um pouquinho mais extensa, lesionados, não atuam nessa partida. Coisas importantes para a gente saber, tá? O Fluminense tem 5 pendurados nesse jogo. Alexander, Guga, Felipe Melo, Marquinhos e Ganso, caso tomem amarelo contra o Atlético Goianiense, estarão de fora da partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Com a ausência do Martinelli, o Fernando Diniz tende a escalar o time com o Alexander fazendo a dupla de volantes com o Lima, e além disso o retorno de Felipe Melo e de Keno, que estiveram fora do último jogo contra o Botafogo. O Felipe Melo poupado por questão física, o Keno, a alegação oficial foi por conta de uma virose, mas principalmente o Felipe Melo, a gente já imaginava que não jogaria esse jogo por conta do gramado sintético. Então o Fernando Diniz prepara o Fluminense com o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Marlon e Felipe Melo fazendo a dupla de zagas e o Marcelo lá na esquerda. No meio campo, Alexander Lima e Paulo Henrique Ganso. Na frente, Marquinhos, Keno e Germán Cano. Esse é o time que o Fernando Diniz prepara para a partida de hoje contra o Atlético Goianiense. E eu faço o convite para você que está aqui ligado na Central. A partir das 7 da noite, a Central estará ao vivo com um pré-jogo dessa partida, debatendo muito sobre esse jogo, fazendo esse esquenta tricolor para a partida de logo mais. Você, claro, é o nosso convidado mais do que especial. Beleza? Eu quero agora que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Tá confiante numa vitória do Flusão contra o Atlético Goianiense hoje? Qual vai ser o placar? Qual é o seu palpite? Deixa aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.